Ok, está gravando. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu pedi aí a ajuda da professora Ana Sueli, que me pediu essas duas aulas, né? Serão 4 horas, então, de uma introdução à fonética acústica experimental. E aí eu pedi também a ela que aceitasse os alunos que fossem entrando enquanto eu estiver falando, ok? Eu vou fazer, vou partilhar a apresentação e o software que eu vou usar para ilustrar o que eu vou dizendo, e vocês me dizem aí se está aparecendo, tá? Por favor, se está visível com o tamanho bom de fonte. Espera só um pouquinho. Tá dando para ver? Sim, professor. Tá? Então tá bom. Estão me ouvindo bem? Para mim tá ótimo. Tá? Bom, eu coloquei os dois juntos porque eu vou fazer, de vez em quando eu vou usar o prato, então eu já coloquei ele do lado esquerdo, vocês já vão vendo, tá? Então isso do lado esquerdo que vocês estão vendo é o software de análise acústica que foi implementado pelo Paul Boersma e o David Winning, da Universidade de Amsterdã, e publicaram o lançamento, né, deste software desde 2001, então aí tem mais de 22 anos publicado, mas ele existe, na verdade, há 30 anos, tá? Então, ele fez recentemente 30 anos de existência, este ano, e a partir daí a gente tem essa possibilidade de fazer análise acústica de maneira acurada e gratuita, né? Então, eu vou estar utilizando, como eu falei, vou utilizar para mostrar para vocês algumas das análises que eu vou ilustrar para vocês, mas eu não vou começar fazendo análise acústica, eu vou começar situando a fonética acústica em relação a outras áreas da fonética, ok? Então, essa vai ser apenas uma introdução, porque o curso, na verdade, é um curso que, no básico, dura 30 horas, e no mais avançado dura 60 horas. Então, por isso que é só realmente um gostinho que vocês vão ter de fonética acústica, tá bom? Eu sou professor do Departamento de Linguística há 25 anos e sou coordenador do grupo de estudos de prosódia da fala e do grupo de estudos de fonética forense lá no IEL, Instituto de Estudos da Linguagem, que eu trabalho. Então, vou começar dizendo que quando a gente fala de fonética, normalmente as pessoas tendem a associar fonética com transcrição fonética, né? E como vocês vão ver hoje, sobretudo porque falarei de fonética acústica, fonética é bem mais do que transcrição fonética. É um estudo amplo da produção dos sons da fala, de sua percepção, de seu processamento no sistema cognitivo, né, e incluindo o estudo da fonética articulatória instrumental. Então, vocês estão vendo aí que aí é um desenho estilizado da posição da língua no trato oral, tá? No trato. E vocês podem ver justamente aqui com cores diferentes, as posições de diferentes vogais. Então, isso foi feito com ressonância magnética bidimensional, tirando aqui, ó, vamos dizer assim, uma chapa nesse sentido aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui, é o corte sagital do corpo da língua, dos lábios, vocês podem ver aqui, né, se estiverem vendo meu mouse, e aqui vocês estão vendo o corpo da língua, em vermelho para o I, tá? E em azul para o U. Vocês podem ver que a língua está, nos dois casos, bem próxima ao palato, e a grande diferença, como vocês podem ver, é a sua projeção para a parte anterior, no caso do I, deixando uma grande área aqui na parte posterior ao fazer o I, e no caso do U, voltado para a região faringal, deixando uma menor área aqui no espaço, na parte posterior, e uma maior área na parte anterior. São essas diferentes áreas, a gente conceber num plano, né, sagital, nos tubos, diferentes condutos aqui no nosso trato, tanto oral, que vocês estão vendo, quanto no nasal, quando ele está
a passagem para ele está aberta, que produz essas diferentes sensações sonoras que estão relacionadas à formação de diferentes ressonâncias nessas cavidades, tá? Do meu lado direito, que vocês podem ver, é um outro corte sagital, desta vez comparando a posição da língua para duas vogais, o A, que é oral, né, e o AN, que é do português brasileiro, que é vogal nasalizada. O azul é do A oral, vocês podem ver aqui o corpo da língua, é bem próximo da região faringal, e numa posição mais baixa, mais distante do palato, tá? E o vermelho, vocês podem ver o corpo da língua para a vogal nasalizada, em que vocês podem ver que ela ocupa, a raiz da língua, essa parte de trás da língua, vai mais para frente na direção dos lábios do que a vogal oral. E a minha primeira pergunta, e vocês vão ter de falar, tá, porque eu não tenho acesso aí ao chat, ou se alguém escreveu, peço alguém para ler para mim, por que que no an a língua, que razão poderia explicar o fato de que no an a língua está projetada mais para frente? Ninguém se arrisca? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Então reajam um pouquinho para a gente ver, tá? Reajam um pouquinho para a gente poder ter essa interação, tá bom? E aí, alguém vai falar? Bom, ó, corpo da língua mais para frente por uma razão articulatória. No caso, quando eu faço an, eu abro a passagem para o trato nasal, como vocês podem ver aqui nesse trecho aqui em vermelho. Então, como o véu palatino vai abaixar, eu tenho que dar espaço para o seu abaixamento e para que o fluxo de ar vindo da glote possa passar por esse trato nasal. Se eu não der esse espaço, eu corro o risco de tocar na parte posterior da língua e impedir a passagem do fluxo da região oral. É justamente o que vocês veem aqui. Então, eu avanço o corpo da língua para frente para permitir o abaixamento do véu e, assim, produzir a ressonância na cavidade oral e também na cavidade nasal. Além disso, vocês podem ver que a mandíbula está mais alta, vocês podem ver que o contorno do lábio inferior está mais alto do que o azul aqui, tá vendo? Quer dizer, é por isso que, inclusive, a gente usa o símbolo do ar de cabeça para baixo, porque a qualidade, sim, acústica desse ar com mandíbula levantada é semelhante ao do ar que a gente vê nas vogais pós-tônicas do português brasileiro, tá? Deu para entender? Bom, aqui na parte inferior, vocês veem a posição da língua que está invertido, né, esquerdo, direito, o lábio aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui, tá? E o E, o A e o U do inglês. Então, vocês podem ver qual é o objetivo disso, é mostrar que diferentes vogais em diferentes línguas correspondem a diferentes configurações articulatórias, tá? E são essas diferentes configurações, porque formam diferentes cavidades no trato aqui, no trato oral, para as quatro vogais do inglês, que produzem efeitos diferentes, que fazem o I soar como o I, né, com a grande cavidade posterior e a pequena cavidade anterior, e o A posterior soar como A posterior, com uma grande cavidade anterior, e estreita cavidade posterior, como vocês estão vendo aqui pelo desenho, tá? Vocês estão acompanhando? Sim, sim. Olha, quando alguém quiser fazer uma pergunta, não fiquem tímidos, tá? O curso é para vocês têm que interromper, perguntar, tá ok? Não tem problema, eu explico de novo, tá? Ó, aqui vocês estão vendo, agora é
uma imagem, realmente, não uma imagem estilizada, mas uma imagem de ressonância magnética, tá? Em que vocês podem ver na linha, aqui vocês podem ver que no meio, ó, aqui vocês podem ver a língua, tá vendo? Dentro do trato, aqui os lábios, aqui o corpo da língua. E qual é a diferença das três colunas aqui? A diferença das três colunas é a vogal de contexto para diferentes consoantes. Aqui vocês, na primeira linha, vocês veem K, bem no meio, né, intervocalicamente, ele está bem no meio do I, dois Is, né, e Ki, aqui a K e aqui o Ku. Então, vocês podem ver aqui a posição da língua, e na linha inferior, vocês podem ver aqui os lábios fechados para o P, tá, e a posição da língua quando no contexto de Pi, a Pá e o Pu. Se a gente observa a posição da língua, né, nesse trato, vou colocar um pouco mais de luz, deve ter melhorado um pouco, né? Nesse trato, a gente pode ver que a língua parece estar em posição um pouquinho mais diferenciada para uma das duas consoantes. Se vocês olharem a primeira linha, que é só caem para I, A e U, e a segunda linha aqui de baixo, que é o P no contexto de I, aqui à esquerda, A no meio e U à direita, vocês podem ver que a língua está em lugares mais diferentes, o volume dela parece mais diferente, né, o volume aparente, em uma das consoantes. Em qual delas ele mexe mais? A língua mexe mais? É uma pergunta. E aí? Só olhar, hein, gente, me dizer. Em qual deles a língua mexe mais? É para falar no chat, professor, Oi? microfone. É no microfone ou no chat? A pergunta. No microfone é melhor, porque eu não estou enxergando no chat. Certo. O senhor está perguntando qual dessas figuras aí, de articulação, se movimenta mais a língua? Isso. Qual que a língua está em lugares mais diferentes? Para o P, que é a linha inferior, ou para o K, que é a linha A última superior? figura aí, né, com Oi? a última figura do P, do U aí, né? O PU, é isso? Não, é comparando as três colunas entre si, olhando a posição da língua, em qual das três posições, das diferentes vogais, a língua varia mais. Quando produz o P no meio ou quando produz o K? Ah, tá. Visualmente assim, é com o P. Isso, exatamente. Ó. Vocês podem ver que a língua está mais para frente para o I, na parte da frente da boca, quando eu faço P no contexto de Pi, está mais no meio quando faço no contexto de Apá, e mais alta, estão vendo? Quando está aí na parte posterior do trato, no contexto de Upu. Tá? Veja que o K, ela mexe bem menos, mexe um pouquinho só, sobretudo aí, se a gente observar a parte aqui, essa área na frente para o U, né? Em relação às outras duas. Mas, por quê? Vocês acham que, qual seria a razão para a língua mexer mais no contexto de P do que na situação aí no contexto de K? Pensa um pouquinho que órgão, que articulador eu uso para fazer o K e que articulador eu uso para fazer o P. Ninguém quer chutar? Bom, eu acho que assim, para pronunciar pé, a gente movimenta o bilabial, né? Aí começa a gente, a língua também vai movimentando mais, né? Não sei se tá para aí, né? A razão é o seguinte, para fazer um P, a articulação do P, como você bem me falou, é bilabial, certo? Então, só precisa dos lábios. A língua não é um articulador relevante para fazer o P, basta a,
né? Oclusão, aproximação, toque dos lábios. É. Tá? Para fazer o K, eu preciso do próprio corpo da língua, na verdade. Sem o corpo da língua na região velar, como vocês estão vendo aí na imagem, eu não posso fazer o K. Eu preciso tocar o corpo da língua no palato, ó. K. Quando eu faço P, é só os lábios. Então, quando eu faço K, eu estou comprometendo a língua, que é o próprio articulador que eu uso para fazer as vocais. Então, menos liberdade para mexer a corpo da língua nos contextos de IAU, porque eu tenho que fazer o K. Então, digamos assim, eu estou preso fazendo o K e tenho que mexer menos a língua no contexto vocálico. Como eu não preciso do corpo da língua para fazer o P, só dos lábios, a língua está mais livre para ela se contextualizar em relação às diferentes vogais. Então, ela já se adianta e fica na posição das vogais respectivas, e a esquerda, A no meio, a direita. Por isso que ela se move mais, ela tem mais liberdade de movimento, porque ela não é requisitada para fazer a bilabial. Deu para entender? Vamos lá. Deu, com certeza. Bom, ó, vejam bem. Em termos fonéticos, e aí por isso que eu coloquei essa brincadeira aí, ó, expressões aqui em que não há diferença lexical, mas não há diferença fonética nenhuma. Então, quando você compara foneticamente a expressão anormais, querem dizer, existem pessoas normais, né, com a expressão anormais, ou seja, pessoas que não são normais, em termos de pronúncia, não há diferença absolutamente nenhuma, evidentemente, quando eu estou num contexto em que, por exemplo, estaria fazendo um ditado. Se eu estou fazendo um ditado e quero chamar a atenção para cada palavra, eu posso dizer assim, anormais, e dizer anormais. E a mesma coisa eu posso fazer como o ditado, a segunda linha, a camada, e a segunda palavra da segunda linha, a camada. Mas, fora desses contextos específicos, especiais, que raramente ocorre hoje em dia, sobretudo, numa pronúncia normal, não tem nenhuma diferença fonética entre anormais à esquerda e anormais à direita, a camada à esquerda, a camada à direita. Vocês não ouviram nenhuma diferença. Isso quer dizer que não há nenhuma marca de fronteira lexical quando está envolvido especialmente um clítico, né, ou aqui um copulador, o verbo copulador, e, né, o verbo haver, na verdade, né, nem cópula, o verbo haver, com o substantivo em que ele expressa a existência, tá? E aqui, com o artigo, se portando como clítico, ele se apoia aqui na palavra lexical, não tem absolutamente nenhuma diferença entre esses dois. Isso quer dizer que esse A aqui se comporta como uma vogal pretônica desta palavra, que a gente chama de palavra fonética, que inclui o artigo A e a palavra camada. É idêntica nesse sentido às características acústicas desse A inicial da palavra acamada, tá? Essa noção de se a palavra é formada se a palavra fonética, vamos dizer assim, é formada por duas palavras ou não, tá? Ela é antiga, e tanto é que na aquisição, no empréstimo do português de algumas palavras de outras línguas, no caso de sucra, em árabe, a dúvida sobre o fato, aqui o artigo está modificado pelo S de sucra, o artigo al do árabe, foi, durante a conquista árabe na Península Ibérica, interpretado como parte da palavra. Como eu poderia interpretar que, ao dizer a camada, que eu estou me referindo à segunda e não à primeira. Então, isso foi incorporado, e no português e no espanhol, esse étimo aqui, sucra, foi aglutinado com o artigo definido do árabe, e a palavra virou sendo açúcar. A mesma coisa aconteceu com o algodão a partir de al-kutun, tá? Então, para vocês verem que nem sempre a gente tem noção de fronteira lexical, justamente por conta de não haver nenhuma informação fonética a respeito dessa fronteira, tá? Antes de abrir para perguntas, eu vou tocar um trecho aqui, de propósito, numa outra língua,
em francês, justamente para ver como é difícil a gente saber quantas palavras, em função justamente de uma ver marcas de separação lexical, em algumas línguas, né? Em algumas situações, em português poderá haver algumas, depois eu posso responder se alguém se interessar, como é difícil perceber as fronteiras das palavras, sobretudo reconhecer se há uma palavra funcional, gramatical no meio de uma sequência de palavras em outra língua, tá? Eu vou tocar para vocês ouvirem. Eu só gostaria que vocês me respondessem quantas palavras vocês ouviram, só isso. E não passarei o slide até que eu tenha pelo menos uma resposta, tá bom? Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. Vou tocar 3 vezes. Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. Mais uma vez. Só responde para mim quem não sabe nada de francês, tá bom? Porque quem sabe não funciona. Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. E aí, quantas palavras vocês acham que tem aqui nesse trecho? Professor, aparentemente 3. Tá. Tem alguém que tem mais alguma ideia? Eu vou até dizer, porque alguém responderam 3, tá? Alguém tem mais alguma ideia? Para mais ou para menos? Sanderson está proibido, então. Quem mais que pode dizer? Quem não sabe nada? 6, Emerson, muito bem. Excelente. Não é a resposta certa, mas se aproximou, tá? Por que que o colega falou 3? Ele falou 3, sobretudo porque foi chamada a atenção naquilo que a gente chama de palavras proeminentes, né? Aquelas que foram produzidas com mais ênfase, na palavra finalement, a palavra renonçar e a palavra ôter. Foram essas 3 palavras que foram produzidas com mais proeminência, tá? Certamente por isso que foram ouvidas como sendo final, vamos dizer assim, de palavra, de trecho. Na verdade, esse trecho aí tem 8 palavras, tá? Eu vou escrever aí para vocês contarem, separados por espaço em branco, mas para vocês verem como é difícil a gente perceber, né, a fronteira das palavras. Aí tá o que ela diz, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí. 8 palavrinhas, foi isso que ela disse. Tá? Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. Olha só, à le lui, lá no meio, tá? À le lui, bem rapidinho. Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. À le lui faire ôter. O que ela falou, tá? Então, veja como é difícil reconhecer as fronteiras lexicais. Aqui de novo, Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. ok? Então, não há separação de palavras, apenas agrupamentos de poucas delas, como finalement, elle renonça à le lui faire ôter. Estão vendo? A gente chama de grupos rítmicos, ou grupos acentuais. Foram esses 3 grupos acentuais que, na verdade, o colega reconheceu. Finalement, elle renonça à le lui faire ôter. Tá? Agora, mais uma experiência que eu quero que vocês digam também. Escrevam ali quais foram as 3 sílabas que vocês escutam, tá? Mais uma vez, se não falarem nada, eu não vou adiante, tá? Qui. De novo, vou aumentar o volume, tá? Qui. De novo. Qui. Deu para ouvir? Se deu para ouvir, eu quero que vocês me digam quais foram as 3 sílabas, tá? Pode escrever aí no chat. Agora eu vou pro chat. E aí? Quais são as 3 sílabas que vocês escutaram? Pode falar, quem? E excelente, Lucas. Que mais? Alguém discorda disso? Tá ótimo.
Então, creio que a maioria deve estar respondendo Kididi, tá? De fato, é isso que a gente escuta, mas o que eu vou mostrar para vocês é que sem um software de análise acústica, tá? A gente não consegue ver o que está por trás disso, tá? Aí eu vou fazer algumas perguntas, eu vou dar algumas informações para vocês a respeito disso, tá? Ó, deixa eu voltar aqui. Peraí, só um pouquinho. Opa. A informação que eu vou dar para vocês é que, no fundo, a intenção dessa falante é falar a mesma sílaba, a primeira sílaba, que. E ela tenta, de alguma forma, eu vou mostrar para vocês, falar essas 3 vezes a sílaba que, a primeira. Só que nas suas duas últimas tentativas, a gente escuta uma sonora, na verdade, gig. Na verdade, há vários anos que eu faço a mesma teste, todo mundo, a maioria das pessoas responde exatamente o que vocês responderam. Então, a maioria das pessoas escuta que, gig. Isso quer dizer que tem dentro desse enunciado, dessas 3 repetições aí, pessoa, deve haver alguma coisa de gui nas 2 segundas sílabas, não é verdade? E aí que está aqui, ó, o sinal. Aqui em cima, vocês estão vendo a pressão, o sinal de fala, ou a forma de onda, como a gente chama, tá? E aqui embaixo, o espectrograma de banda larga, sobre o qual eu vou falar para vocês daqui a pouco, por mais devagar, tá bom? Mas observem aqui a forma de onda. Aqui é da primeira sílaba, tá? Aqui é da segunda e aqui é da terceira. Então, esta parte inicial aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é a explosão da consoante aqui, ó. Ela quer falar aqui, tá bom? Ela tem a instrução de repetir aqui 3 vezes. Depois, vocês podem ver aqui mesmo, aqui depois disso vem a vogal, que é essa parte aqui, ó, harmônica, como a gente chama, cujo espectrograma é este bem diferente do que veio antes, tá bom? Na segunda sílaba, vocês estão vendo aqui de novo, um espaço que precede essa explosão aqui, tá? Da oclusiva, aqui de novo o I, e na terceira vez, esse espaço que precede a oclusiva, que é a oclusão, e a explosão, e depois o terceiro I. Se vocês compararem os 3 gráficos, 3 desenhos aqui da forma de onda, e o primeiro com os 2 outros, tanto na vertical quanto na horizontal, o que vocês percebem de diferente? A redução do tempo de explosão, né? Isso, ó. Esse aqui que o colega falou é isso aqui, ó. Desculpa. É essa parte daqui, estão vendo, ó? E a gente vai ver que essa duração aqui chama-se VOT, que é o tempo para o início do vozeamento. O vozeamento começa aqui, ó, com o I, tá? Mas antes de chegar lá, eu tenho toda uma soltura ruidosa. Ele tem essa duração. Esta duração aqui é bem maior do que nas outras duas, estão vendo? Aqui. Além disso, o que mais que a gente observa? A altura aqui, ó, da forma de onda, tá vendo? Que é a sua amplitude. A amplitude é bem maior na primeira vez que ela fala do que nas outras duas, ó. Inclusive, na terceira é bem pequenininha, tá vendo? Em relação à segunda, tá? Se a gente observar o que vem antes dessas 3 explosões, este espaço aqui é bem diferente do que vocês estão vendo aqui na vogal. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, olhando no espectrograma, parece que vem um pentezinho, né? Umas barrinhas branquinhas e escuras que se intercalam, que vocês podem ver aqui, estão vendo? Aqui é o I. As pregas vocais estão vibrando e são marcadas dessa forma. Isso não acontece durante a oclusiva. Isso quer dizer, se não acontece, é que essas outras 2 formas não têm vozeamento das pregas vocais, que é uma característica de G, tá? Do Gui. Isso quer dizer, como a gente escuta Gui nas 2 seguintes, que a gente não precisa ter esse vozeamento para a gente perceber o G, tá? O K, ou o K, vamos dizer assim, né? E aqui estou argumentando por que a gente escuta o G. Isso quer dizer, se a gente escuta G, o pré-vozeamento não é necessário. Se fosse necessário, a gente escutaria K. Por que eu escuto o G? Eu escuto o G porque tem 2 características aqui que são incompatíveis com o G, que são baixa amplitude de soltura e um pequeno VOT. Então, esses VOTs curtos e essas intensidades bem menores do que o do primeiro K são incompatíveis com o K.
estão mais próximas de um G, vamos dizer assim. E por isso, nas nossas orelhas, está chegando duas informações que são incompatíveis com o K, mas compatíveis com o G, e somente uma informação incompatível com o G, que é o pré-vozeamento. Então, vendo nossa orelha e nosso cérebro, faz uma composição que acaba interpretando, por conta dessa ausência, né, de intensidade maior e de VOT mais longo, como o G. E não dá para a gente não ouvir isso daí. Deu para entender? Então, a própria forma de onda explica isso. E por que que essa pessoa faz isso? Porque ela não tem um controle muito bom de como fazer isso no trato dela, porque ela é uma deficiente auditiva. Deu para entender? Deu para entender, gente? Sim, ó, bem claro. Tá bom. Falando ainda de fonética e outras áreas da fonética, aqui vocês vão ouvir como que a fala pode variar muito, e que tudo isso é objeto da fonética. Vocês vão ouvir exemplos de falas muito diferentes, eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que tem nessa fala, e vocês veem que tudo isso é estudo da fonética, na sua parte de prosódia, de estudo do ritmo, da entoação e da qualidade de voz de uma fala, tá? Vamos ouvir primeiro esse. Amor é privilégio de maduros. Então, essa fala é eu vou chamar de uma fala profissional ou não profissional? O que vocês acham? Pode repetir, por favor, professor? Amor é privilégio de maduros. E, além disso, de responder se é um profissional ou não, o que vocês acham, o que vocês viram de diferente quando ele pronuncia a palavra maduro? Aparentemente é profissional, tem até cara de estúdio de rádio, algo assim. Isso, é profissional, acertou. E depois a gente vai falar sobre isso, havendo tempo. E o que que ele faz com a palavra maduro? O que ele pronuncia de diferente? Vou Eu tocar não aqui. prestei atenção. Presta atenção. Amor é privilégio de maduros. E aí? Vocês não perceberam uma força um pouco maior na primeira sílaba da palavra? Ele tem uma entonação diferente, e a sibilante dele também parece diferente para mim. Mas é maduros, viu? Ele colocou um acento secundário, uma proeminência secundária, como a gente fala, uma saliência na primeira sílaba da palavra, tá? Então, deslocou o acento. De certa forma, ele mantém o acento lexical, né, primário, ó, Amor é privilégio de maduros. viu? Mantém, mas também faz uma proeminência na pretônica, tá? Outro exemplo, e é um profissional, na verdade, é o ator Paulo Otran, tá? E aqui, que profissional que é esse? Isso é fácil. E aí, o que vocês acham que é? Locutor? Locutor de esportivo, tá? E vocês viram a velocidade, a taxa com que ele fala, ó? Né? Muito diferente do outro, da outra, né? Mais uma. Mas o sistema precisa ser inteligente. É bastante arbitrário. E aí, que profissional pode ser esse? Pensa um pouquinho. É de jornalista? Pode ser um jornalista, pode ser um professora, né? Então veja tudo bem marcado, né? Bem destacado. Inferior ao quarto. Que precisa abrir cada vez mais escolas. E se eu Jornalista. Oi, desculpa? Esse último é jornalista. Estão vendo? Aí a diferença de voz. A primeira era uma professora, tá vendo essa? Mas o sistema precisa ser inteligente. É bastante arbitrário. E essa é uma jornalista, tá vendo? Que precisa abrir cada vez mais escolas. Tá vendo? Então, fala, tem alguma coisa lá na entoação dela, no ritmo da fala dela, que a gente, puxa, essa pessoa passou por uma escola de locução, né? Vamos ver agora esse daqui. Ó. Quem? Vocês viram a diferença? É a mesma palavra, ó. Quem?
Tá vendo? Ele está expressando alguma coisa a mais nesse segundo quem, uma espécie de pressa no segundo, né? Tudo isso, tá vendo? Tudo isso pode ser estudado pela fonética, incluindo coisas que dizem respeito a diferentes momentos da fala de um indivíduo. Aqui vocês vão ver, ó, comparar aqui, ó. Essa primeira. Ah, peraí, desculpa. Aqui. Perdi aqui o meu mouse, já recupero. Chica, pata, baixinho. Estão vendo? São deficientes auditivos, ó. São diferentes patologias. Aponta a pata para mim. Vendo? Sem patologia nenhuma, mas veja esses 2, 3 primeiros, ó. Chica, pata, baixinho. Deficientes auditivos. E aqui é uma pessoa com, a gente chama de voz esofágica. Vendo? Esforço que ele usa, né? E esses 2 últimos. Vendo? Uma voz de uma idosa, inclusive fala a idade dela. A gente vê uma voz mais rugosa, ruidosa, né? E aqui, para terminar... Já lá vão bastantes anos que isto aconteceu, sei lá, talvez há 20 anos. Outro idoso, português. A gente vê que uma fala que tem mais ruído, né? A qualidade de voz é diferente. Tudo isso pode ser estudado. É objeto de estudo da fonética, tá? Isso aqui eu vou pular. Então, o que é a fonética, né? Então, fonética, tudo isso é uma grande introdução, para vocês terem um gostinho do que a gente pode ver, né? Articulação, percepção, materialidade do som, as características do som, tudo isso está ligado ao termo, né, grego, fonéticos, relativo ao som. Então, se refere ao estudo dos sons que nós usamos para nos comunicar, tá? Então, hoje a disciplina estuda a produção desses sons, e a fonética articulatória. É o primeiro slide que eu mostrei para vocês. Ele se serve de instrumentos, dispositivos como ressonância magnética, aparelhos de ultrassom, articulômetro, eletrodlotógrafo, eletropalatógrafo, todos os instrumentos que vêm de diferentes partes do nosso trato, tá? A percepção, que é a fonética auditiva, que foi experimentos que eu fiz com vocês, escutando, dizendo que ouviram, e as características físicas dos sons das línguas, tá? Do próprio som em si, que é a fonética acústica, que é o objeto de hoje, tá? Então, aí envolve toda uma cadeia de fala, essa produção sonora, que já começa lá na elaboração da mensagem, da decisão que a gente toma do que a gente vai dizer, e depois a gente chama do acesso lexical a partir, né, que a gente vai realizar para produzir uma certa sequência de palavras e produzir o enunciado que a gente deseja comunicar ao outro. Então, vai desde colocando no nível mais, vamos dizer assim, proximal, mais próximo ao sinal acústico, a gente vê o nível linguístico, fisiológico e o acústico, que depois entra na orelha de alguém e faz o caminho de decodificação, né, o caminho inverso, tá bom? Então, isso que eu falei para vocês, a gente tem várias fonéticas, né, e a fonética acústica, a gente vai ver hoje, trabalha com gráficos, com números, que tiram propriedades, que investigam propriedades propriamente sonoras, tá? E vários instrumentos, vocês podem ver aqui com diferentes fotos, que são instrumentos da fonética articulatória, a eletropalatografia. Então, vocês estão vendo aqui um desenho que põe um palato artificial com sensores para captar o toque da língua, né, nesses sensores. Aqui vocês estão vendo um aparelho de... as setinhas, vocês me perdoem, já estão todas equivocadas aqui, tá? Ressonância magnética, na verdade, está aqui, ó, embaixo, à esquerda. Ultrassom com o menino aqui está do lado, está aqui. Aqui é o articulômetro, tá? Aqui o EMA, é aqui. Aqui o EGG, eletrolotografia. E aqui um aparelho de eletromiografia, que capta a atividade dos músculos, né? Pode ser colocada colocam sensores na língua, por exemplo, no palato mole, para captar a atividade muscular, tá? E aí a gente pode ver o que está realmente acontecendo no trato, com diferentes vogais. Então, vocês estão vendo, como eu ilustrei desde o início,
Diferentes vogais formam diferentes cavidades no interior do trato da pessoa, tá? Aqui vocês estão vendo vogais anteriores à esquerda e vogais posteriores à direita, tá? E aí, isso permite produzir diferentes sensações, tá? E que podem variar finamente, inclusive a gente pode ter dificuldade de reconhecer esses sons, uma língua, sobretudo, que a gente nunca ouviu, ouve muito pouco, se eles são diferentes ou se eles não são diferentes. Então, aqui vocês vão ouvir um exemplo disso, tá? Vocês vão me dizer apenas se esses sons, se as vogais, tá? São diferentes ou são iguais. Som. Som. De novo. Som. Som. E aí, são diferentes ou é o mesmo som? Diferentes. São diferentes. São duas vogais nasalizadas do francês. A vogal on, que é uma vogal posterior não arredondada, e a vogal on, que é uma vogal posterior arredondada, tá? Que existem, são discriminados, contrastados nessa língua, tá? Então, a fonética acústica, ela vai investigar aspectos de respeito à materialidade do som, ou seja, os próprios característicos estão lá no sinal da fala, por diferentes técnicas que a gente sobre as quais a gente vai falar hoje, tá? E a razão disso é pelo fato de que o som sofre uma transformação. O som que é produzido do nosso trato, em algum ponto dele, na sua fonte sonora, vamos pensar numa vogal, porque é a grande fonte sonora de uma vogal é o som produzido nas prégas vocais. Para vocês terem ideia, o som produzido nas prégas vocais, ele soa mais ou menos assim, ó. Deu para ouvir? Ótimo. É mais ou menos esse o som das nossas prégas vocais, tá? E aí, o que acontece? Esse som das prégas vocais, ele é formado por diferentes frequências. Ele não é uma frequência só, ele tem uma frequência principal, tá? Com mais intensidade, que a gente chama de frequência fundamental, tá? Porque ela é o inverso do ciclo glotal, ela que dá o tom, vamos dizer assim, dessa préga, tá? Pode ser mais grave ou mais aguda. Mais grave nos homens, mais aguda nas mulheres, ainda mais aguda nas crianças. Ela dá o tom, mas ela tem diferentes frequências, tá? Tocadas, vamos dizer assim, simultaneamente. São essas que vocês estão vendo com barrinhas verticais aqui, ó. A primeira é a fundamental, a segunda é o dobro da fundamental, tem uma intensidade menor, e assim por diante. Cada vez que eu aumento a frequência da esquerda para a direita, porque ela está aqui no eixo X, a intensidade que está no eixo Y, vertical, ela diminui. Tá? Isso é que faz essa sensação aqui, ó. Quando esse som, ele passa pelo nosso trato, ele vai encontrar, como a gente acabou de ver, né? Aqui, ó, diferentes cavidades. Lembra da ressonância, ó? Essas cavidades podem ser muito diferentes, ó. Essa daqui, ó, tá vendo, ó? Bem maior no A do que aqui na frente, do que pro I. Tá? E o U também é diferenciado. Então, essa mudança de cavidade muda as ressonâncias. Então, as frequências que terão suas intensidades amplificadas no trato. E são essas amplificações que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem lugares que vão ser amplificados, por quê? Por conta das diferenças dos tamanhos das cavidades no trato, por conta da posição da língua específica para aquela vogal. Então, isso aqui, ó, vocês estão vendo que essa configuração aqui, desses lugares de amplificação, são muito diferentes entre essas três linhas aqui, a primeira, a segunda e a terceira, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que os dois primeiros picos, né, do meio, estão bem afastados, estão vendo aqui, ó, este com este, que esses dois estão mais próximos e em baixa frequência, tá vendo? E tem, tá vendo? Dois aqui, que estão numa frequência ainda mais baixa que o lá de cima, estão vendo? Ó, este daqui foi para a esquerda, se olhar, compara o primeiro com o último aqui, e o segundo aqui também foi para a esquerda, estão vendo? Ó, aqui embaixo. Estão mais concentrados em baixa frequência, aqui estão numa frequência mais no meio, e aqui elas dois estão bem afastados. Então, isso porque essas três vogais têm configurações diferentes
na boca que produzem essas diferentes amplificações a este som aqui. Quando eu amplifico, olha o que acontece, é como se eu jogasse, imagina que isso aqui é uma envoltória, né? Eu jogasse essa envoltória em cima deste gráfico aqui. Você não vendo que esse desenho que está aqui do lado direito dele, ele tem os picos aqui nos lugares onde esse tem. Estão vendo aqui, ó? Viram esses dois afastados, esses dois mais próximos, só que ele contém todo o espaçamento dos harmônicos, que a gente chama, né, dessas frequências múltiplas da primeira, que é fundamental, aqui também. Estão vendo? Então, passando o som das pregas vocais por uma certa configuração no trato, eu produzo diferentes ressonâncias que produzem diferentes efeitos, que são vogais, que vocês vão ouvir agora. São 3 vogais artificiais, tá bom? Produzidas por um algoritmo, mas que tem a finalidade só de simular essas diferentes configurações. Vocês vão me dizer que vogais vocês acham que são, tá? Primeira. De novo. Que vogal é essa? Parece o A. Acho que é A. Ah, isso mesmo. E agora a segunda. E aí, qual que é? Qual vogal que parece? E. E a última? Está um pouco diferente, mas ainda, mesmo assim dá para conhecer alguma coisa. O que te parece ser? O. Parece ser um U não arredondado, alguma coisa assim, né? É isso que parece. Tudo, vejam bem, tudo produzido por uma máquina só para mudar as ressonâncias. Então, são esses lugares de ressonância, que aqui da frente a gente vai chamar de formantes, tá? Que vão fazer soar diferente, entendeu? Funciona como esse filtro. As pregas vocais em vibração funcionam como uma fonte, tá? E a configuração da língua no trato, em diferentes lugares, forma diferentes filtros que produzem, ao final, o som da fala, diferentes vogais. Deu para entender? Então, por isso que a vogal, os sons da fala são compreendidos dentro de uma teoria chamada teoria fonte-filtro. É como se o sinal de fala fosse o produto do espectro do sinal da fonte multiplicado pelo sinal do filtro, tá? Pela configuração do filtro. Tá? Essa teoria que está aqui, ó. Teoria da fonte do filtro. Tá? Tem uma fonte sonora, as pregas vocais, tem aqui uma foto delas, passa pelo filtro de trato e produz os diferentes sons da fala. Tá? Ela, dita de outra forma, na forma de um esquema, mas ela é assim. Aí o sinal de fala, que é essa última coisa que aparece aqui à direita, né, em inglês, sinal de fala é o produto, veja o X aqui, né, o produto de um sinal da fonte, que pode ser um sinal vozeado, com vibração, como é o caso das pregas vocais, para produzir as vogais, ou pode ser um sinal ruidoso, como é o caso da fonte, quando eu faço S de sei lá, cerca, tá? S. E aí, essas duas fontes, podem ser sonoras, pode ser harmônicas, ruidosas ou combinadas, como o caso do Z, tá? Passam pelo filtro e aí produzem um sinal de fala, tá? Quando a energia desse sinal, ela aumenta, como vocês estão vendo aqui, ó, em algum lugar, a gente chama isso de efeito de formante, tá? Quando a energia é bastante atenuada num lugar específico, a gente vai ver adiante, a gente chama de antiformante, tá? Porque ela rouba a energia. Eu vou mostrar isso no caso das fricativas, tá? Ok. Antes de abrir para alguma pergunta, eu vou mostrar aqui o significado, então, de um espectrograma de banda larga. Vocês estão vendo aqui em cima, tá? Aqui o sinal é vozeado, as pregas vocais estão em vibração.
Como é que eu sei pelo espectrograma que ele é vozeado? Porque um espectrograma de banda larga, banda é para vocês entenderem assim, banda de frequência, ele é grosseiro em termos de frequência, grosseiro no sentido de que ele não revela detalhes na frequência. É o que vocês estão vendo aqui na vertical, tá vendo? Frequência está na vertical. Ele não revela detalhes porque ele coloca num nível escuro uma faixa grande aqui, ó, que estou marcando com o mouse, aqui ou aqui, ó, tá vendo? Ou aqui em cima, uma faixa extensa de frequências com a cor escura, ele chama da banda larga, tá? E todo sinal de banda larga, ele é preciso no tempo. Então, como ele é preciso no tempo, que é aqui a horizontal, da esquerda para a direita, eu consigo ver exatamente o momento no tempo em que a prega vocal, as pregas vocais se fecharam, tá? São naquele momento que essa linhazinha vertical, que acho que todos vocês estão vendo, ela se torna mais clarinha, estão vendo? Alterna claro e escuro aqui, como se fosse um pente vertical. Isso é o sinal de que as pregas vocais estão vibrando, por isso a gente colocou aqui vozeado, tá? Me desculpe que está em inglês, aqui a gente acaba misturando os slides para os diferentes públicos, tá? Então aqui é vozeado, tá bom? Aqui embaixo, vocês estão vendo o mesmo som, é um ditongo, tá? Aqui no meio é um ditongo I, tá? E depois vem um P. Esse ditongo I está aqui num banda estreita. Por que é chamado banda estreita? Porque as faixas aqui na vertical, elas são estreitas. Vocês estão vendo, ó? Tem um pequeno, está escuro, mas é durante pouco espaço de frequência. Estão vendo na vertical? Bem diferente daqui de cima. Isso chama de banda estreita. O espectrograma de banda estreita, a gente consegue ver o vozeamento por essas estrias horizontais, que vocês estão vendo aqui que eu marquei, ó. H1, H2, depois tem H3, assim por diante, tá? Essas são estrias que marcam que o som é vozeado, e essa primeira estria, que vocês estão vendo aqui, na horizontal, estão vendo? Com clarinho, é exatamente essa primeira, aqui, estão vendo? Que vocês estão vendo aqui na vertical, porque aqui a vertical era a frequência, era a intensidade, e a horizontal aqui é a frequência. Essa primeira vertical aqui bem alta em intensidade, é exatamente essa que vocês estão vendo aqui, ó, embaixo, tá bom? Então, todos os harmônicos, estão vendo? É como eles estavam assim, né? Estão vendo minha mão? Assim. É como se, assim, é como se eu fizesse assim, ó, aquilo que era, estão vendo? Aquilo que era, estava acontecendo neste eixo, agora está perpendicular à tela. E aquilo que era alto, eu coloco com uma cor mais escura, aquilo que é baixo com cor mais clara, como vocês estão vendo aqui, estão vendo? Acontecendo por aqui. Então, ele também marca de outra maneira que o som é vozeado. No entanto, quando a gente quiser marcar o início e o fim de um segmento sonoro, um ditongo, por exemplo, o ditongo I, a gente não se baseia no de baixo para marcar, a gente se baseia no de cima, como vocês vão ver daqui a pouco. Por quê? Justamente porque ele é mais preciso no tempo. Esse aqui, ele é impreciso no tempo, por ele ser preciso na frequência, tá? Todo espectrograma, ele tem uma contraposição entre frequência e tempo. A precisão na frequência, a gente perde no tempo e vice-versa. Por uma razão muito simples, gente, porque a frequência é o inverso do período, tá? F, frequência, é 1 sobre T, maiúsculo, lembram? Então, é o inverso do período. Então, portanto, se a gente é preciso no tempo, a gente acaba sendo impreciso na frequência e vice-versa, tá? A frequência é o inverso do período, é o T, tá? Eu vou dar uma paradinha agora, só para próximo não, deixa eu falar sobre isso, eu termino. Ó. Então, estão vendo essas faixas escuras? De onde elas vêm? Elas vêm daqui, ó, dos lugares, onde, estão vendo? Onde ficou com mais energia. Onde tem mais energia que vocês estão vendo, que está na vertical, aqui a intensidade, eu coloco ele perpendicular à tela, e como eu perdi essa informação, porque eu coloquei essa altura perpendicular, eu substituo pelo nível de cinza, entenderam? Se está alto é mais escuro, se está mais baixo é um pouquinho mais claro. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo? Uma faixa escura aqui, depois tem uma segunda aqui, uma terceira aqui e uma quarta que começa aqui em cima. Acho que todo mundo está vendo isso, tá? Então, essa primeira faixa, a gente chama de primeira ressonância do trato, é o famoso F1.
A segunda faixa, tá? De baixo para cima, que é a segunda ressonância, F2, a terceira F3, a quarta F4 e assim por diante, tá bom? Ok? É como se a gente imaginasse que a gente passasse o que eu estou falando, que é o sinal de fala, para um banco de filtros. Sabe o que é um filtro? É como se fosse uma máquina de café que deixa passar alguns grãos, né, os mais fininhos, e retém outros. É um pouco essa ideia, só que em vez de diferentes tamanhos de grão, a gente fala de diferentes faixas de frequência. Então, esse primeiro filtro que vocês estão vendo em cima, ele só deixa passar a frequência entre 0 e 200 Hz. E depois ele calcula energia. E aí ele desenha com a cor proporcional a essa energia, em escuro, né, branco até preto, o quanto de energia tem. Se tiver zero energia, vai ser branco. Se tiver o máximo de energia, vai ser preto. E se tiver energia intermediária, vai ser diferentes níveis de cinza, tá bom? Em diferentes faixas de frequência. Por quê? Porque eu ponho um monte de filtro para percorrer, fazer a varredura de todas as faixas de frequência. De 200, nesse exemplo, de 200 em 200 Hz. É só como imaginar, ó, que os meus filtros estivessem aqui, ó, de cabeça para baixo, cada um, esse que é o mais baixo, tá? Extrai a energia desse trecho e desenho com uma certa cor. Então, tem pouca energia porque está cinza claro. Nessa faixa aqui, que é o Y, tá vendo que eu marquei aqui o Y3, tem mais energia aí, por quê? Porque naquela faixa de frequência tem mais amplitude, mais energia, e, portanto, deve ser pintado com a cor mais escura. Deu para entender? Então, o espectrograma é um reflexo de quanto tem de energia, proporcionalmente aqui, em cada faixa de frequência. Deu para entender, gente? Eu paro aqui só para até interromper o compartilhamento, como já chegamos à metade, para que vocês façam perguntas e querem que eu repita alguma coisa, tem alguma coisa que precisa ser esclarecida. E aí? Filtro passa faixa. Filtro passa faixa, porque é um filtro que deixa passar uma faixa de frequência, tá? Bom? Tá, essas coisas vocês precisam perguntar, viu? A gente pensa que estão... Vocês entenderam o conceito desse filtro passa-faixa? Isso é mais importante do que o nome, sabe? Para mim, professor, não ficou bem claro, não. Não sei se... O que não ficou claro? Esse conceito aí que... Deixa eu ver. Eu fiquei com um pouco dúvida em relação à última aí. É o espectrograma, você está falando? Isso mesmo. Tá. Ó. O espectrograma é só uma maneira gráfica de mostrar para a gente em que frequências tem mais energia na minha fala, no meu som, tá? Eu vou voltar lá no slide, e aí eu chamo atenção para isso, tá? Pensa mais em termos físicos. Uma técnica para me permitir observar. Ó, vou voltar lá para o espectrograma, este daqui. Presta atenção nesse de cima aqui, ó, Edson. Então, você consegue ver que o tempo, isso aqui é o espectrograma, é um gráfico de tempo versus frequência versus intensidade. O tempo e a frequência a gente vê com precisão, são esses que estão marcados aqui, ó. A frequência aqui na vertical, em hertz, está de 0 a 4.000 hertz. E o tempo está aqui do tempo 151 até os tempos 151,6, tá? Onde está a intensidade? A intensidade foi perdida em termos numéricos, porque você imaginar que ela está perpendicular, tá? Tá vendo meu dedo? A tela. E aí, aquilo que é mais energia, ele foi transformado, modificado por um nível de cinza. O nível de cinza é o quão escuro está aquela faixa, entendeu? Isso quer dizer que nessa faixa de frequência, tá vendo aqui, ó, mais ou menos na metade, vendo do eixo aqui, começando em torno de 2.000 Hz, que é a metade desse segmento,
ela e vai subindo, tá vendo? Vai subindo e depois desce de novo. Essa faixa, ao longo do tempo, que está mudando até o lugar onde ela tem mais energia, é o que a gente está chamando de formante, Edson. É o que a gente está chamando. O que é o formante? É a ressonância no trato. O sinal, a frequência, as frequências foram amplificadas na minha fala. Deu para entender um pouco melhor? Sim, sim, claro. Ficou bem. É como se você imaginasse um acorde na música, sabe? Vários, vamos dizer assim, tons puros tocados simultaneamente que produzem uma certa sensação. Não é verdade que a nota de um piano é diferente da nota de um violino, que é diferente da nota de um violoncelo, que é diferente da nota de um instrumento e outro instrumento, um instrumento de sopro, por exemplo. É nesse mesmo sentido. A gente reconhece algo que é comum, mas reconhece que tem coisas diferentes. Essas coisas diferentes são essas ressonâncias. Deu para entender? Sim, sim, ficou bem mais claro. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma pergunta? Sim, do capítulo 1 ao 3. Sanderson, respondendo a sua pergunta, tá? Ó. Vamos continuar. E aí, o que acontece? Que é interessante, muito interessante, ó. Vamos prestar atenção. Eu vou até agora, eu vou abrir o prato, para vocês verem aquele tal de banda estreita e banda larga. Aqui eu vou abrir para você e mostrar a vogal A de um falante, tá? Ó. Ó. Saco, saco, Deu para ouvir? saco, saco, saco. Ó, estão vendo aqui do 0 até o 4.000, ó? Ó, acompanhe o mouse, ó, tá aqui, ó. Do 0 até o 4.000, tá vendo? Deixa eu colocar isso aqui embaixo, tá vendo? 0 até 4.000 Hz. É aquilo que eu desenhei lá para vocês. Aqui, ó, é o espectrograma de banda larga da vogal A. A vogal A dura tudo isso, que eu estou marcando aqui em rosinha, estão vendo? Ó? Qual é a duração dessa vogal? Está escrito aqui, ó, 0,119 segundo, tá? Ou seja, se eu multiplicar por 1.000, dá 119 milissegundos. É a duração desse A, tá bom? Essas faixas escuras, vocês estão vendo aqui, ó, essa faixa, essa segunda, essa terceira, essa quarta, são os formantes que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Esse aqui é, portanto, um espectrograma de banda larga. Estão vendo as barras verticais? São ainda mais claras ainda do que no slide, estão vendo, ó? São essas barrinhas aqui que estão indicando o quê? Que as pregas vocais estão em movimento. Então, vocês estão acompanhando, ó? Saco, saco. Viram? Sim ou não? Sim. Tá. Agora eu vou transformar esse espectrograma de uma banda estreita. Você vê a mágica acontecer. Olha só. Eu vou aqui no menu Spectrogram, porque estou querendo mexer no espectrograma, na verdade. Clico. E aí vocês veem que tem aqui, ó, a primeira opção que já está habilitada é Show Spectrogram. Mostrar o espectrograma. Que vocês já estão vendo aí que ele está mostrado. Por isso que eu não vou tirar. Porque se eu tirar, o que acontece? Eu sumo com o espectrograma, tá? Agora eu volto com ele pedindo para mostrar, tá bom? Aí o espectrograma. Ele é de banda larga, pelos motivos que eu já expliquei, porque eles têm aquelas barras verticais e as faixas escuras bem claras, claras no sentido bem visíveis, tá? Bem visíveis. E aí eu vou mudar ele para banda estreita. O que determina uma banda larga estreita? É a precisão temporal ou frequencial. Aqui, ó. Aqui no mesmo menu tem Spectrum Settings, quer dizer, os parâmetros do espectrograma. Quando eu clicar, aparece isso, estão vendo? Aqui a faixa que eu quero ver, de 0 a 4.000 Hz, é o que vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, no espectrograma. Se eu quisesse ver menos, é só mudar 4.000 para um número menor. Se eu quiser ver mais, eu mudo 4.000 para um número maior, tá bom? Eu já vou até daqui a pouco mudar para 8.000 para vocês verem aqui no S, ó, tá vendo? O S está aqui, ó. Vocês ouviram, não é? Você está vendo que parece que não tem nada que é relevante, que é tudo no mesmo nível de cinza. Isso é porque a gente não está vendo acima dos 4.000 Hz. Estão vendo? Ele foi cortado em 4.000, porque é isso que estou pedindo para mostrar. Mas se eu subir, eu já vou mostrar, inclusive. Para 9.000, olha o que vai acontecer. Presta atenção, tá, gente? Aqui no desenho, tá?
Esta parte é o que vai acontecer, vocês mesmos vão me dizer. Vocês viram que legal? Por que a gente estava vendo tudo no mesmo nível? Ó? A gente estava vendo tudo no mesmo nível, porque a gente estava vendo daqui dos 4.000 para baixo, estão vendo essa parte? O que era mais interessante está tudo acima dos 4.000, estão vendo? Está bem escuro aqui, tá vendo? É o quê? É o formante, a frequência de ressonância do S, por isso que ela é tão aguda, porque ela tem frequência de ressonância em alta, de alto valor, por isso soa como agudo, entendeu? Então, isso, mudando isso daqui, é o quanto que você vê de frequência na tua fala. Se você não está enxergando, pode ser que você não esteja enxergando porque você não está vendo o suficiente. Deu para entender o meu argumento? Então, vou voltar para 4.000, tá? Aí. Tá? Porque eu quero fazer um zoom aqui na vogal. Agora eu vou voltar no mesmo menu e vou colocar no mesmo settings e vou mudar outra coisa. Eu vou mudar aqui, ó, o tamanho da janela, o window length. Estão vendo aqui, ó, o window length, a extensão da janela. É isso que vai determinar se é um espectrograma de banda larga ou banda estreita. Isso é como se fosse aquele período que eu coloquei para vocês lá do frequência igual a 1 sobre T. Então, quanto menor for isso, mais precisão eu vou ter no tempo. Estou vendo aqui está 0,005. Por isso que a gente está vendo as barras verticais. Fica claro porque a gente consegue ver o momento em que as prédias se fecham. Mas se eu for impreciso no tempo, aumentar esse número, eu vou começar a ser preciso na frequência. E vou começar a ver aquelas frequências, lembra aquelas todas separadinhas que a gente não está vendo aqui? A gente só está vendo grandes faixas escuras, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Eu vou trocar para 25. Vocês estão vendo, ó? Em vez de 0,05, é 0,025. Multipliquei por 5, tá? Agora eu vou colocar o apply para vocês verem no desenho. Presta atenção no desenho, tá, gente? Viram que legal? Ficou aquelas faixas horizontais separadinhas, estão vendo? Elas indicam que as prédias estão vibrando, mas de uma outra maneira. E agora, onde está mais escuro, embora a gente consiga ver, está menos nítido, na verdade. Ó, esse terceiro lugar está um pouco menos nítido. O quarto nem se fala. Ele fica mais nítido, o formante, quando eu coloco de novo, ó, em banda larga. Aí a faixa fica bem definida, tá vendo? E sem falar, a gente marcar o início e o fim dos sons. Tá? Eu vou marcar para vocês o início e o fim deste A. Estão vendo aqui, vocês estão vendo que é nesta sílaba sa, que esse trecho aqui do S, ó, é bem diferente do trecho do A, tá? Tá. Tá vendo? Bem diferente. Inclusive, a gente escuta como se fosse uma oclusiva, que depois eu vou comentar. Mas, enfim, estão vendo como é que eu marco o início e o final do A? Eu vejo esse segundo formante aqui, que eu já vou dizer para vocês por quê, tá? Estão vendo aqui essa segunda faixa escura? Eu marco bem quando ela ficou mais escura, aqui, ó. Estão vendo? Aqui eu vou marcar, não se importa o que vai acontecer aqui embaixo, mas o início do A, tá? E o final do A eu vou marcar com essa segunda faixa escura, ela, estão vendo, tá escura aqui, de repente ela fica bem mais clara, estão vendo aqui, tá vendo? Aí eu marco o final desse A. Então o A é isso daqui, dura isso daqui. Tá vendo? Ele dura 121, se arredondar 120,8 para mais, fica 121 milissegundos, tá bom? Quando eu quiser fazer a segmentação dos sons em vogais, consoantes ao longo dos áudios, eu tenho que usar um banda larga, porque ele é preciso no tempo. Se eu fizesse no banda estreita, olha o que aconteceria. Vou voltar para o banda estreita, tá? Preste atenção nas fronteiras aqui determinadas pela banda larga, tá? Então, o A começa aqui, termina aqui. Se fosse banda estreita, vocês viram o que aconteceria? Aquela tracinho horizontal, ele vem um pouco para a esquerda e continua um pouco para a direita, estão vendo? Então, eu ficaria com uma fronteira muito mais indefinida, porque um banda estreita é impreciso no tempo, porque ele está sendo bem preciso na frequência, eu perdi a precisão temporal. Então, ninguém pode fazer transcrição de som, assim, segmentação e segmento dos sons com banda estreita, só com banda larga, como esse aqui, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou voltar lá para os slides, tá? Professor, Oi. nesse conceito aí que o senhor explicou,
Então, para eu explicar uma fricativa igual essa aí, de forma mais clara, eu teria que aumentar hertz para 9.000, 8.000, 7.000, para eu ver mais acima. Isso, para você determinar onde estão as frequências de ressonância de determinados sons, como fricativas anteriores, como S e Shan, você tem que observar uma frequência mais elevada. Senão você não consegue ver. Você viu só quando eu subi que eu consegui ver a sua frequência. Tudo bem? Os trabalhos normalmente eu também uso, não uso essa medida, normalmente é 5.000, né? Ah, sim. Sim, o default é 5.000, mas mesmo assim não dá para ver em 5.000, tá? É o padrão dele, né? 5.000 Hz. Mesmo assim você não consegue ver, tá vendo? Ela está acima dos 5.000. Isso, ótimo. Tá? Então vocês têm que ter consciência de que os sons têm uma frequência muito elevada. Se fosse voz de mulher, então, ou de criança, teria muito mais acima ainda. Então tem que tomar esses cuidados, tá? Tá. Antes de eu voltar para os slides, eu vou fazer a seguinte brincadeira. Que tem a ver com esse slide aqui, ó. Vou voltar aqui. Lembra desse slide aqui, ó? Lembra desse? Estão vendo aqui, ó? Que eu colocava na perpendicular à tela e dizia que é o espectrograma, então marca o lugar desses picos. Vocês lembram disso, né? Como que eu consigo ver isso aqui no PRAT? Né? Isso aqui a gente chama de espectro do som. Espectro, diferente de espectrograma, tá? O espectrograma é a medida, né, da variação dessas frequências ao longo do tempo, tá? A partir de níveis de cinza, o que vocês estão vendo aqui. Isso aqui, ó, do meio, é um espectrograma. Agora, isso que vocês estão vendo no slide aqui é o espectro. Quando que eu tiro um espectro? O espectro é tirado em uma certa posição de um som. Então, se eu quiser tirar o espectro aqui no meio dessa vogal A, como vocês estão vendo aqui, ó, eu coloco o meu cursor na posição que eu quero extrair o espectro, estão vendo? Mais ou menos no meio, não precisa ser no meio exato, tá, gente? Depois eu explico isso. E aí eu volto para o espectrograma, e a primeira coisa que eu faço é mudar para a banda estreita. Por que eu mudo para a banda estreita antes de tirar o espectro? Porque eu quero detalhe em frequência. Então, eu volto para o meu 0,25, tá? Tá vendo? Ó? Eu quero ver todos esses detalhes em frequência no meu espectro. Por isso que, como o Prato não tem dois menus, um para o espectro, outro para o espectrograma, eles colocaram tudo no mesmo menu espectrograma, tá? E onde está o espectro no menu espectrograma? Está aqui, ó. A última coisa, tá vendo? Ó? View Spectral Slice. Ver, né, a fatia slice do espectral, tá bom? Então é aqui que eu vou tirar o meu espectro. Eu vou clicar agora nele, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou clicando, viu, gente? O que ele vai fazer? Ele vai tirar a informação de frequência no centro, aqui, em torno dessa posição do A. Então vai ser o espectro do meio do A, tá? Cliquei. Parece que não aconteceu nada, na verdade, mas aconteceu. O que aconteceu é que está aqui no prato. Ó. Voltei para a janela do prato, ele colocou lá o objeto número 41. Estão vendo aqui, ó? 41 espectro. É o espectro do A, que eu acabei de tirar. Se eu quiser ver, eu baixo clicar no botão View and Edit. Bom? Gente, eu quero mais que vocês prestem atenção no que eu estou fazendo. Ah, eu não vi exatamente o que você fez. Não tem problema, vai estar na gravação, na verdade? Então, preste atenção no que estou fazendo, só para vocês entenderem o conceito, tá? Ó, então, eu selecionei o Spectrum, depois View and Edit. Aí vocês vão ver na tela um belo espectro, estão vendo, ó, da vogal A. Aquilo que eu coloquei no slide, lembra? Aquilo, ó. Lembra disso? Ó, ali à direita, é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, tá? Ó, aqui, ó, é um harmônico, isso aqui é fundamental, tô vendo lá em torno de 134 Hz. Aqui é o dobro, vai estar em torno do dobro, 200 e pouco, tá vendo? 200 e pouco, 3 vezes a primeira, e assim vai. E esse lugar onde tem mais energia, estão vendo aqui, ó? Viram? Que é o quinto harmônico, em torno de 700 Hz. Isso é o primeiro formante. Tá vendo? Vocês estão vendo que tem outro lugar que tem mais energia aqui, em 1175 Hz. Estão vendo? Ó,
Por que que eu sei? Porque vai subindo a energia, a amplitude, depois baixa, depois sobe de novo, baixa, sobe de novo aqui, estão vendo? Aqui em torno dessa região de 700 é o F1, em torno de 1.200 é o F2, e em torno de 2.300 é o F3, tá? São esses lugares onde estava mais escuro lá no espectrograma. Vamos ver, vamos conferir, ó. Alguém escreve para mim ali, ó, 700 Hz, cerca de 1.200, cerca de 2.300. Eu vou voltar lá no espectrograma, tá? Ó, vou transformar ele numa banda larga. E agora eu vou colocar, estava em torno de 700 o primeiro, estão vendo, ó? Estão vendo, ó? 700 está por aqui. Vou clicar, olha, viram? Exatamente onde está a faixa escura. Então, exatamente aquela primeira posição que está alta, essa primeira faixa escura. Isso aí é para o Edson também, para ele conferir se está... Depois estava em cerca de 1.200, lembram? Olha aí, ó, tá vendo? Exatamente onde está a segunda faixa escura. E a outra estava em torno de 2.300, lembra? Ó, aqui, ó, 2.300 e pouco. É a terceira faixa escura. Então, esses lugares estão escuros, são os mesmos lugares, estão vendo? Que estão aqui. Tá vendo? São os mesmos lugares. Deu para entender, gente? É só colocado de uma forma diferente. Deu para entender? Muito bom, professor. Eu só tenho uma pergunta aí. Pois Se não. eu colocar o cursor em uma posição ou mais no início ou mais no fim, isso vai mudar? Vai. Por quê? Por que que eu estou procurando fugir das margens? Porque existe um fenômeno que a gente vai falar ainda um pouco hoje, que é o fenômeno da coarticulação. O que é a coarticulação? É a articulação conjunta. É o fato de que a gente nunca produz os sons separados. A gente não produz um S, depois produz um A. Não é verdade? A gente produz uma única sílaba, sa. O fato de produzir junto faz com que um som afete o outro. Tá? Isso quer dizer que o S vai afetar o A de alguma maneira e o A vai afetar o S de alguma maneira. Nos dois sentidos. Em que sentido o S afeta o A? Ele faz, por exemplo, subir o segundo formante do A e abaixar o primeiro. Eu vou colocar um desenho aqui para você ver como isso é verdade. Ó. Tá vendo aqui, ó, que me perguntou? Ele começa de um lugar mais baixo, essa faixa escura, e depois vai subindo, até ficar mais ou menos horizontal no meio. Ele começa de uma posição mais alta, o F2, tá vendo aqui, ó? E vai descendo um pouquinho, até ficar mais horizontal no meio. Aí você entende por que eu coloquei no meio, né? É quando os formantes ficaram mais... Todo mundo ficou mais horizontal. Quer dizer o quê? Ele está mais livre da influência do som vizinho, que é a consoante S. E veja que no final acontece de novo a mesma coisa. Por quê? Porque essa sequência foi extraída da palavra saco. Então, aqui no final, ele já começa a fazer o K. Aí o K, tá vendo? Afetou o F2, fez subir, o F2 fez descer o F1 do A. É por isso que eu coloco no meio, porque se eu colocar no início, eu não vou estar medindo só o A, entendeu? Eu vou estar medindo o A fortemente afetado pelo S. E se eu colocar no final, eu vou medir o A fortemente afetado pelo K. É por isso que eu evito as margens do segmento, para fugir um pouco da coarticulação, embora não possa fugir completamente, mas eu fujo um pouco da coarticulação. Deu para entender? Ótimo, professor. Professor Plínio, só uma Oi. dúvida boba até. Você chega no meio do som aí de olhômetro, ou tem algo que eu Não, perdi que o é de programador... olhômetro. É de olhômetro, eu vou dizer porque, claro, a gente pode conceber um algoritmo para tentar achar o lugar mais interessante, mas tem que ser de olhômetro, porque nem sempre o lugar mais distante do fenômeno da coarticulação está no meio. Eu vou te mostrar para esse falante justamente o que aconteceu com o I dele. Ó, olha o I dele. Tá vendo o I dele? Tá aqui, ó. Viu? Uhum. Olha o que aconteceu. No meio do I dele, ele já está fortemente afetado pelo K. Tá vendo que o F2 já baixou bastante, o F3 também. Então, eu não medi o I dele no meio, eu coloquei um pouquinho mais para a esquerda, tá vendo? Eu procurei quando os três formantes ficaram mais horizontais, tá vendo? Viu? Aqui, tentando evitar da influência do K, que a palavra é cico. Cico, o lado vai arredondando, aí puxa o formante para baixo. E já afetou o meio. Deu para entender? Sim, sim. Então eu Só- procuro...
pergunta dele exatamente completa a minha, né? Não, mas não é boba, não, porque, novamente, classicamente, diz para se colocar no meio da vogal, mas não tem um motivo. Fugir da influência dos sons vizinhos. Olha esse O aqui, tá vendo? Ó? Tá no meio, tudo bem, deve funcionar, mas veja como a influência do S sobre ele é grande, uma faixa grande aqui no início, tá vendo? Tudo isso, ó, você tá vendo aqui, ó, F2 descendo, é influência do S. Dá para ver, né? Sim, sim. Então, professor, de forma mais segura, o correto é observar o movimento do F2. Dos formantes em geral. Se você for medir F1, F2 e F3, você tem que observar os três formantes. Como eu estou vendo aqui, tá? Os três estão horizontais aqui no meio. Se você for medir F1 e F2, os dois têm que estar horizontal no meio. Significa que os segmentos à esquerda e à direita estão um pouco afetando esses formantes. É isso que você tem que, na verdade, procurar observar. Então, observar essa horizontalidade é mais importante do que o fato de estar no centro ou não. Veja bem que vai ter situações em que você nem vai poder medir algo que não esteja fortemente influenciado pela coarticulação. Vou te dar um exemplo muito simples com esse mesmo falante. Ó, é bem legal isso. Aqui é a palavra saca. Ó, aqui é a sílaba tônica sa. Saco, 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 Vou aumentar aqui para ver melhor a sílaba, tá? Ó. saco, saco. Vocês estão vendo que aqui no meio, até um pouco afetado, né? Mas vocês estão vendo que tem o F1 e F2 relativamente horizontais, e não F3, estão vendo? Ó? Mas o F1 e F2 estão relativamente horizontais. Mas acontece com o segundo A de saca, que é um A pós-tônico. O F2 dele não tem região estacionária, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou até tirar os pontinhos. Tá vendo aqui a faixa escura, a segunda? Ela vai descendo desde o início até o fim. Isso quer dizer que a influência dos vizinhos, porque a duração dela é pequenininha, é tão grande que ela não tem fase estacionária. Deu para entender? Não tem fase estacionária. Ou seja, a língua não fica parada no alvo para fazer o K, ela já vai transitando de um som para outro. Deu para entender, não? Entendi. Tá? Eu vou colocar os vermelhinhos de novo, porque dá para ver mais facilmente a descida do formante para essa. Olha lá. Olha, você viu como cai realmente, estão vendo? Não tem, o F2 não tem região estacionária, tá? Então, às vezes, não tem mesmo. Tem situações piores, não tem nem a vogal, que é o caso aqui, ó, da palavra saco. Saco, saco, saco. Esse falante não produziu, estão vendo? Tem o K, se vocês ouviram, né, a explosão, eu espero. Meio... Mas depois tem o B de baixinho, tá? Porque é dito saco baixinho. Não tem o... tá? Então, aí, eu até marquei aqui, seria uma posição possível, mas não tem U, não, tá? Tudo bem? Por quê? Porque não tem este padrão que vocês estão vendo aqui nesse apostônico, ele não existe aqui. Estão vendo? Ó? Não existe esse padrão claro de vogal, tá? Só existe a explosão do K, ó. Tá bom? Plínio, duas perguntas. Para caracterização de vogal numa língua, eu posso trabalhar só com ambientes tônicos ou só para um trabalho inicial? Pronto, sim, para um trabalho inicial, porque às vezes o inventário vocálico da língua também envolve, se ela tem acento lexical, o que acontece com as vogais em outras condições acentuais. Então, a gente sempre começa se a língua diz que na tônica ela tem a máxima diferenciação entre as vogais, então você vai trabalhar nas tônicas, mas isso vai depender da língua, né? Francês não tem acento lexical. Então, essa questão não se coloca. Então, vai ter 10 vogais, mas que pode aparecer em qualquer posição da palavra. Deu para entender? Sim, sim. Uma outra questão, assim, que a gente trabalha com... e eu tenho uma dificuldade. Porque, na verdade, eu nunca fiz análise acústica. Eu uso o Prat mais para cortar áudio do que para qualquer outra coisa. Sim. Mas, quando a gente vem para uma aula, assim, a gente tem dados muito limpos, né? E a gente que está aqui, acho que o público nosso aqui, trabalha muito com gravações em aldeia, mesmo quando está na cidade, às vezes com ruídos, com uma série de coisas.
olhando os dados, assim, como que eu faço para saber, por exemplo, o que eu tenho que excluir? Porque eu sei que, por exemplo, se tem uma galinha cacarejando ali do lado e tal, isso afetou meu áudio, afetou minha gravação. Aquele não deve, em condições ideais, se eu tenho outro áudio para substituir, entrar na minha análise. Eu fico em dúvida um pouco com isso, assim, quando eu estou com os meus áudios lá de campo, às vezes eu estou lá no Prat, olho, aí eu falo assim, gente, isso aqui dá para usar para uma análise, isso aqui não dá. Porque a gente pega sempre nessas aulas exemplos que me parecem muito limpos, assim, muito claros, muito nítidos. Às vezes eu estou falando de condições de gravação, mas não só de condições de gravação, às vezes tem outras coisas que a gente olha o espectrograma, olha as coisas, não aparece tão nítido quanto está aqui. Claro, isso é normal. E eu estou dando assim nisso porque é uma aula para aprender conceitos. Não posso ensinar conceitos com situações complexas, né? Mas quando eu dou aula de fonética forense, a gente trabalha com áudios, às vezes bastante ruidosos. Então, essas coisas, essas questões se colocam. Quando também me trazem dados de línguas indígenas, a mesma coisa. É uma pergunta frequente, né? Mas depende do som que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com as vogais, o que você tem que ficar preocupado? Qual você tem que verificar? Se o algoritmo que você vai usar para detectar formante de vogais, se formante da vogal for uma coisa relevante para você, eu vou dizer que, em princípio, sim, porque dá para fazer o triângulo vocálico, se o algoritmo de cálculos formantes no Prats, como esse que estou mostrando aí para você, ele funciona bem. E como que ele não funciona bem? Ele não funciona bem quando essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo, elas começam a transitar, aqui é para vogal A, tá bom? Em lugares que não estão escuros no espectrograma. Isso quer dizer que elas não estão conseguindo achar os transformantes, tá? Porque os formantes são lugares que têm energia reforçada. Vocês podem ver que ela não consegue, quando tem ruído, ver onde estão os formantes. Por isso que ela está completamente, os pontinhos estão completamente doidos aqui no S, estão vendo? Ele não consegue, porque ele não é feito para trabalhar com consoantes nem para vogais nasalizadas. Então, ele é só feito para trabalhar com vogais orais e ditongos orais. Então, se você tiver vogais orais e ditongos orais na tua língua e está preocupado se tem ruído, você tem que verificar se a medida dos formantes ela é confiável ou não é, tá? Vou dar um exemplo, que eu quero adiantar um pouquinho, mas eu posso simular para você um exemplo de erro no espectrograma, ó, quando eu sei que ele está errado. Eu vou exagerar aqui para você ver erros no espectrograma, que vai acontecer com muito mais força quando tiver com muito ruído externo. Ó, você viu o que aconteceu aqui, que me perguntou? Apareceu um monte de pontinho aqui entre esses dois formantes, porque eu usei uns parâmetros que não tem nada a ver para essa vogal. Tá? Eu estou forçando ele a achar formantes onde não tem. Ó, aqui do lado direito também você está vendo, né? Um monte de bolinha em lugar esquisito, né? Entre formantes, na verdade. Isso vai acontecer, provavelmente, quando tiver ruído ambiental. Depende da natureza do ruído, sabe? Ruído de fala humana é o pior, tá? Se tiver gente falando junto, é o pior caso possível. Ele não vai funcionar, dificilmente ele vai funcionar. Mas se for ruído de um pequeno aparelho, de um passarinho distante, enfim, você vai ver que na maior parte do tempo essa detecção de formantes vai funcionar, mas cada caso é um caso. Vou consertar agora, tá vendo? Cada caso é um caso, então realmente precisa ver o áudio. Tá bom? Beleza, mas já me ajudou, obrigado. Olha, um resultado da literatura fonética importante é o fato de que, e aí vocês depois dão uma olhada no livro para ver o motivo matemático para isso, ou o motivo algorítmico, né, para isso, é o fato de que se encontrou uma relação entre articulação e acústica. Qual é essa relação importante? Começando no caso das vogais. No caso das vogais e dos ditongos, o que é importante reter? É que essas faixas escuras que eu mostrei para vocês, as duas primeiras, têm a ver com os dois principais movimentos dos nossos articuladores para fazer a vogal. É o abaixamento do sistema língua-mandíbula, né, do sistema língua-mandibular, e o movimento da língua para frente e para trás. E aí se verificou que existe uma relação entre o valor desse primeiro formante, F1, né, que é esse mais baixo, que vocês estão vendo aqui, ó, o valor disso, tá, que aqui está mais ou menos, vou mostrar para vocês, e depois eu
ó, F1 e F2 são esses dois valores aqui, ó. Vendo, ó. Opa, desculpa, eu vou aumentar aqui a fonte só para ver melhor. Ó, F1 e F2, vou até deslocar aqui, ó. Ó, são esses dois valores aqui, 770 e 1.100 e alguma coisa, tá vendo? Então, esse valor F1, aqui no caso do A, tá, dessa pessoa, ele tem a ver com o movimento do mandíbula nesse sentido vertical, tá bom, gente? Quanto maior o valor, mais baixo está a mandíbula. Quanto menor o valor, mais alto está esse sistema língua-mandíbula, né? Porque normalmente é a mandíbula que está levando a língua. E o F2 tem a ver com a posição da língua no eixo antero-posterior, tá vendo? Para frente, meio e para trás. Quanto maior esse valor, mais para frente está a língua. Quanto menor esse valor, mais para trás está a língua, tá? Está escrito aqui no slide, ó. Quanto mais alto o sistema, mais alto a mandíbula, menor o valor de F1 e vice-versa, ó. Quanto mais baixo tá a mandíbula, maior o valor de F1. Então, mais baixo tem a ver com maior F1, tá? Mais alto tem a ver com menor F1. E, no caso do eixo transversal, aí o eixo antero-posterior, quanto maior o valor de F2, mais anterior é a constrição, né? O I, por exemplo, tem um valor de F2 bem alto, tá? E quanto menor o valor, mais posterior da linha. Então, o U é a vogal, que tem o F2 mais baixo. Por quê? Porque ela é mais posterior. Se a gente reter essa informação, vejam como ela tem a ver com dois conceitos fonológicos importantes. A altura da vogal e o quê? A altura da vogal e ponto de articulação da vogal. Né? Se é anterior, se é central, ou se é posterior. E se a gente tiver isso, a gente colocar num espaço F1 e F2, só que arranjado de uma maneira especial, a gente vai ver que as vogais, elas lembram muito o quadro fonológico que a gente está acostumado, que vai estudar a vogal, o quadro fonológico das vogais das línguas, né? Então, só que a gente foi obrigado a inverter os eixos. Estão vendo aqui, ó, o F1 alto, ó, aqui é vogal alta, tá? Não é F1 alto. High vowel e low vowel. Vogal alta, U, vogal baixa, A. Mas estão vendo como está o eixo desenhado? Ele não está desenhado com a setinha para cima, mas com a setinha para baixo. Isso quer dizer o quê? Que ele cresce de cima para baixo. E se ele cresce de cima para baixo, então os valores mais elevados de F1 estão para o A, que é vogal baixo. E os valores mais baixos de F1 estão para o vogal I e para o vogal U, que são vogais altas. Bom? Quanto ao eixo F2, ele também está invertido. Ele não é na matemática normalmente assim, ele cresce da esquerda para a direita, na verdade. No entanto, aqui ele está desenhado da direita para a esquerda, a seta está aqui, ó. Isso quer dizer que os valores maiores estão aqui à esquerda, do F2, e os menores estão à direita. Mas se eu fizer essa inversão, eu consigo, ó, os valores maiores de F2 são os vogais mais anteriores, e os menores valores de F2 são vogais posteriores. Se eu fizer essas inversões, eu consigo desenhar a posição das vogais baseada em F1 e F2, correspondendo justamente à articulação. E é isso que normalmente o foneticista faz, tá? Ó, vocês podem ver aqui um exemplo real desse falante que nós usamos no livro, tá? Onde eu calculei o valor de F1 e F2 para cada uma das vogais desse falante, que vocês acabaram de ouvir, bem no ponto médio, e aí eu coloquei no espaço F1 e F2. Você pode ver que o F1 ele aumenta ó, de 200 até 800, de cima para baixo. E o F2 aumenta da direita para a esquerda, de 400 até 2.200. Estão vendo aqui, ó, os números, tá? E aí eu coloquei os números que eu obtive de onde? Eu obtive daqui, ó, daqui do espectrograma, daqui do áudio, tá? Depois eu vou colocar para vocês para a gente obter esses números, tá? Mas adiantando um pouco para vocês, ó, esses dois em torno de 700, em torno de 1.200, estão vendo? F1 e F2, é o que vocês estão vendo para o A aqui, ó. Tá vendo? Em torno de 700 F1, em torno de 1.200 F2. Tá vendo? 700, 1.200. Exatamente esse número que vocês estão vendo aqui, mais ou menos, 700, 1.200. Viram? E aí eu consigo, fazendo para 7 vogais tônicas dessa pessoa, reproduzir, estão vendo? Até o próprio quadro fonológico. Então, o I está aqui porque é mais alta
e é a mais anterior de todas, e é alta, tá aqui é o U, que é a vogal alta e posterior, por isso está tão à direita aqui no gráfico, o A está no centro das vogais, porque é a vogal central, e assim vai, e as outras em posições intermediárias. Estão vendo? Então, se eu quisesse descobrir as vogais, o espaço acústico, a gente chama das vogais de uma língua, eu procuraria ambientes similares, por isso não é à toa que eu usei tudo nesse contexto, S, vogal, CO, né, cico, seco, seco, saco, sopro, sopro, suplo, por causa da coarticulação, porque se um segmento, uma consoante influencia a vogal, como eu estou usando as mesmas consoantes, o tipo de influência é o mesmo. Então, a única diferença nos formantes vai ser por conta da diferença das vogais, e não para a diferença também do contexto. Por isso que é importante encontrar um contexto similar. O que é similar? É que tenha o mesmo ponto de articulação. Quer dizer, a vogal é precedida de uma vogal S, que é o quê? É uma consoante, desculpa, consoante S, que é uma consoante alveolar. Funcionaria também se fosse um T, se fosse um L, se fosse um N, se ele não nasalizasse a vogal, evidentemente, tá? Entenderam? Todo contexto alveolar provocaria o mesmo efeito sobre a vogal seguinte. E aí eu posso encontrar efeitos similares e, portanto, estudar os formantes dessa vogal num contexto similar, tá? Mas é preciso tomar cuidado, quando descobre o ventário, que pessoas diferentes, ó, essas frequências vêm do quê? Das cavidades no trato, não é verdade? Pessoas diferentes têm diferentes tamanhos de trato, porque têm diferentes tamanhos de cabeça. E aí, esses valores de cada uma das pessoas vão ser diferentes, concorda comigo? Porque o tamanho da cavidade é outro. Se tudo vem da cavidade, né? Ó a prova aí. Aqui vocês estão vendo um monte de gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Tá? Vocês estão vendo que as coisas todas diferentes são de pessoas diferentes. Estão vendo que esse do locutor que vocês estão vendo aqui, ó, ele tá aqui de novo, tá vendo? Ele é o tracejado aqui, estão vendo? Aqui. E todos os outros não coincidem com ele, porque estão tratos diferentes. Os que estão mais próximos, estão vendo? O amarelo, o azul claro, são homens. Estão vendo? CE, que é Ceará, é um vogal de um locutor masculino. São as vogais de um locutor masculino. O azul, de Gustavo, masculino. Tá vendo? Esses estão mais distantes, são mulheres. Tá? Por quê? Porque elas têm tratos menores, portanto, comprimentos no trato menores, que produzem frequências maiores. Porque existe uma relação inversa entre tamanho de cavidade no trato, nesse sentido, e frequência de ressonância, formantes. Estão vendo? Por isso que as mulheres têm, tá mais, ó, em relação ao I, deixa com essa é o I dela. É um valor maior e também mais para cá, mais à esquerda no gráfico. Então, tem o F1 maior e o F2 maior. Não porque a vogal dela é mais baixa que a dele, nem porque a vogal dela é mais anterior que a dele. Elas dois estão fazendo a vogal I. É simplesmente, fisiologicamente, porque o trato dessa pessoa, que é a Isis, é menor que o trato dessas 3 homens aqui. Deu para entender, gente? Então, tomar cuidado. Oi. Só uma dúvida prática de novo. Quando eu vou fazer isso no Prat, se eu tenho uma voz de mulher, uma voz de homem, eu tenho que mudar nos parâmetros do programa para faixas de frequências diferentes, porque senão isso vai... A gente lê os artigos, eu não sei operar no Prat, mas senão isso me dá resultados errados, né? Se eu não souber parametrizar, né? Isso, é aquilo que eu fiz aqui. Lembra que eu fui aqui no Formands? Sim. E mudei este número, o número de formantes? É este número de formantes para determinada frequência máxima que você tem que mudar para homem, para mulher, para diferentes pessoas, na verdade, tá? E às vezes 2 homens precisam de valores diferentes. Então, às vezes você tem que mudar até achar o melhor ajuste. Vou te mostrar que esse ajuste está aqui. Olha, o que ele está dizendo aqui para achar os formantes? Ele está dizendo que até 5.000 Hz eu teria 5 formantes, na verdade, ó. 5 formantes até 5.000 Hz. Será que vale para todas as vogais dessa pessoa? Vou te mostrar que não. Ó, não está certo para o U dele, ó. Deixa eu achar o U dele. Você viu o que aconteceu no U dele? Onde eu estou vendo o problema? Aqui, ó. Estão vendo, ó? Vocês estão vendo aqui? Tem uma confusão aqui embaixo, né? Ele não parece... Ó, será que não tem 2 formantes aqui? Tem, vou dizer para vocês que tem, ó. Ó, tá vendo a separação dos dois? Ó? Um tá aqui, tá alto, depois vai baixando, e o outro tá aqui mais ou menos
mesma posição, estão vendo? Tem dois formantes aqui, ele foi incapaz de separar os dois. Vou mudar isso aqui para 5,5, tá? Eu vou dizer porque pode ser de meio e meio, tá? Ó, presta atenção agora. Viu? Agora ele separou direitinho os dois formantes. Tá vendo? Esse ajuste que eu fiz para achar o melhor valor, se eu tivesse deixado com 5, assim, ó, eu teria medido coisas completamente erradas. Eu teria dizendo que F1 era este e que F2 era esse lá em cima. Não, F2 está lá embaixo. Olha onde ele estava. Está aqui, ó. Viu? Ele estava em torno de 744 Hz. Bem diferente daqui em cima, que é 2.000 e pouco. Então, o erro vem do que você não coloca o número de formante certo para aquela pessoa. Deu para entender? E quando é que eu sei que ele acerta? Quando o tracejado vermelho, que é o dos formantes, ele acompanha as faixas escuras do espectrograma. Ele não estava acompanhando, ó. Ele não estava seguindo isso aqui que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Certo. Agora ele tá. Porque eu acertei esse número aqui. Então não tem jeito, tem que acertar de... você vê para aquela pessoa qual é o melhor conjunto de parâmetros, e depois para aquela pessoa vai funcionar sempre. Mas se tiver outra pessoa, você vai ter que eventualmente ajustar de novo. Tá bom? Ok. É isso. Então, as pessoas diferentes vão ter esses lugares diferentes. Então, por que a gente escuta um I? Todas essas pessoas, essas 9 pessoas, a gente escuta I quando ela fala ciclo. Cada um deles fala ciclo. No entanto, as frequências F1 e F2 deles são todas diferentes. Por que a gente escuta o mesmo I? Quer dizer, tem alguma coisa que o cérebro não faz. O cérebro não usa o lugar nesse espaço, tá? Absoluto, a posição desse I, para dizer, para inferir que é I, tá? Para descobrir, para ouvir o I. Ele usa a relação que existe entre as vogais produzidas por essa pessoa. É como se o cérebro olhasse onde está isso em relação a isso. Deu para entender? Olha, esse é o mais alto, está um pouco mais à esquerda, então isso aí, isso aí. E nessa pessoa, esse é o mais alto, está mais à esquerda, isso aí, esse aí. É como se o cérebro olhasse para as relações e não para os valores absolutos. Deu para entender, gente? Então, nosso cérebro não ouve absolutamente, descobre que aí... Tá? Por isso que, às vezes, precisa escutar a pessoa um pouquinho mais para descobrir, tá, essa palavra que ele está querendo dizer, entenderam? Porque a gente não escuta absolutamente, a gente precisa ouvir outras vogais para descobrir cada vogal da pessoa. É como se a gente estivesse imaginando o trato dela ao ele produzir várias vogais, tá bom? Que mágica que eu fiz daqui para cá? Estava todo mundo separado aqui, de repente todo mundo ficou junto aqui, são as mesmas 9 pessoas. Tá? Vocês estão vendo que agora os valores, ali está até errado, nem hertz. Em z-scores, eles não são mais hertz, eles são distâncias em relação ao centro, em unidade de desvio padrão. Então, 0 agora, estão vendo 0 aqui, não é mais hertz, que leva aqui, ó. Estão vendo? É o centro do triângulo. O centro de quê? O centro de cada pessoa. Então, o que eu fiz? Eu subtraí cada valor de F1 e F2 do valor médio e dividi pelo desvio padrão. Então, o que acontece quando eu faço isso? Ele transforma no número puro, que faz referência ao meio do triângulo da pessoa. Estão vendo? Agora todo mundo está alinhado em relação aos seus meios, que é o 0, 0. E agora eu posso me concentrar mais vezes se existe uma relação diferente das relações das vogais dessas pessoas, e não mais do valor absoluto, embora tenha alguma variação, que a gente sabe que o cérebro não escuta, né, porque ele precisa das relações, mas ficou melhor para eu ver o que está acontecendo em cada sujeito, tentar tirar a influência um pouco do trato vocal da pessoa. Deu para entender? Isso chama normalização de frequência, tá vendo? Frequências formantes normalizadas, tá? Eu tenho uma planilha Excel para fazer normalização, se alguém alguma vez precisar, me avisa, tá? Porque aí eu posso comparar pessoas entre diferentes pessoas de uma mesma língua, tá? Ó, aqui, para vocês terem ideia, que aqui não precisou fazer, porque não são gêmeos idênticos, tá? Cada quadradinho deles são os triângulos vocálicos de um par de irmãos gêmeos. Vocês podem ver que mesmo em caso de irmãos gêmeos, estão vendo aqui, ó, as vogais não são exatamente idênticas. Claro que aqui eles não estão falando de no ciclo baixinho. Eles estão conversando entre si. Aí o Júlio, que é o Cavalcante, aqui tirou todas as vogais
você ter uma ideia, gente, são mais de 6.000 vogais, tá? De cada falante. Todas as vogais, né? Ele calcula a média de F1 e F2 e coloca aqui para ver se, em média, os gêmeos diferem entre si. Tá? É que ele não fez normalização porque os tratos são os mesmos, são gêmeos idênticos, tá? Porque não é a mesma coisa, é a maneira de mexer a língua no trato, que isso pode ser diferente. E aí ele mostra que alguns gêmeos, como o A, por exemplo, vocês estão vendo, eles diferem nas vogais posteriores. Outros, que é os gêmeos irmãos B aqui, eles diferem até nas anteriores, como vocês estão vendo, estão mais separados. Por outro lado, os irmãos I1 e I2, esse último aqui, ó, eles estão muito próximos. Ele usou isso para fins forenses, para ver se conseguia separar, com base na fala, a fala de identificar qual dos irmãos gêmeos que era, tá? E ele só não conseguiu separar os irmãos I1, os irmãos I, esse daqui embaixo à esquerda. Eles eram idênticos em todos os parâmetros, não só vogais, mas tudo que foi visto, eles eram idênticos. Então, não conseguiu separar a fala de um irmão do outro. Nos outros, ele conseguiu separar todo mundo. Gente, já são 10:04, acho que é o momento da gente dar uma parada e conversar um pouquinho, e para a gente poder continuar, que eu vou falar depois sobre ditongos e consoantes amanhã, tá? E mostrar também no Prats alguma coisa, tá? Para não ficar só no slide. Querem fazer alguma pergunta? Eu, na verdade, só queria adiantar que eu queria muito essa tabela aí para normalizar os dados. Tá bom, me manda um e-mail que eu mando para você, tá bom? Ótimo, muito esclarecedor, excelente exposição. Deixa eu só parar a gravação aqui, gente, para depois não ficar gravando a casa das pessoas. Se alguém tiver com a câmera ligada, vai gravar as casas de vocês.